Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo ele tem alguns objetivos. Quais são? Vamos aprender como deve ser feito um levantamento arquitetônico, né? Com auxílio de algumas ferramentas, como um checklist. Vocês devem estar vendo aqui a questão da planilha, que a gente vai mostrar onde você pode pegá-la, que vai ser no meu site, certo? Vamos ver também programas, 3 programas que nós podemos utilizar para realizar o levantamento arquitetônico, né? Temos aqui o Procreate, o Trace e o Colanote. Mas desses 3 programas eu vou trabalhar com o Colanote porque ele é totalmente gratuito, apesar de ser uma ferramenta utilizada para estudos, mas ela pode ser usada também para realizar os levantamentos arquitetônicos, né? O Trace e o Procreate são programas mais profissionais, né? Esse aqui existe, no caso você paga uma anuidade, e esse aqui você tem uma compra vitalícia. Mas se você não quiser investir um pouco nesses 2 programas, né, você pode usar esse daqui. Como eu falei, tanto serve para você estudar, você realizar listas de estudo para revisões e tudo mais, como também serve no caso para fazer levantamento arquitetônico. E se você, por exemplo, eu não tenho nenhum tablet para realizar levantamentos arquitetônicos, não tem problema. Esse vídeo serve também para você entender algumas metodologias, como eu falei para vocês, metodologias para você poder realizar um levantamento arquitetônico com mais precisão, porque é muito desagradável. Você faz um levantamento, depois que o levantamento está feito, você vai para o seu escritório ou para o trabalho da disciplina, digita lá, eita, faltou uma medida, faltou outra. Então a gente vai tentar minimizar essa situação do erro. Eu queria inicialmente dizer que dentro do meu site, né, que vocês talvez já tenham acesso a ele, é profricardo.top, como está aí no endereço. E quando você entra no meu site, você entra logo aqui de cara no Home, que essa é a página principal, e você vai procurar aqui ou elementos de projeto, ou aqui elementos de projeto arquitetônico, que é a disciplina que eu leciono também, né? Não é aqui, é em desenho arquitetônico. Você vai em desenho arquitetônico e aqui a gente tem esse checklist. Quando você clica nesse checklist, ele vai lhe levar para um arquivo, certo? Eu já abri aqui o arquivo à parte, né? Deixa eu só minimizar para não ficar. Deixa eu fechar só a página. E nesse arquivo nós temos, na verdade, aqui várias situações que podem nos auxiliar na disciplina de desenho arquitetônico também, né? Que é como o que você deve apresentar nessas opções, né? Mas eu quero tratar aqui especificamente essa daqui de baixo, o levantamento arquitetônico, que você pode também, se quiser, clicar aqui nessa aba aqui embaixo. Quando a gente entra nessa lista de levantamento arquitetônico, temos aqui um checklist, né? E são alguns pontos que é importante nós analisarmos, né? Para poder verificar melhor, né? Para poder verificar melhor os elementos que devem ser levados em consideração no levantamento. Por exemplo, eu vou começar a medir o ambiente. Medir, quando você dá o checklist, vocês podem ver que aqui ele vai trazendo um percentual comprido desse tópico de levantamento, né? E à medida que você vai clicando, ele vai aumentando lá o percentual também. São pontos que devem ser verificados e analisados para que, como eu te disse, né, não esqueçamos no levantamento arquitetônico e ter que voltar lá novamente. Bom, vamos a outra etapa. Como eu falei para vocês, apesar de nós termos aqui esses 3 programas, o Procreate, o Trace e o Colanote, né? Então, vamos lá. Esse aqui é o que eu vou trabalhar com vocês nesse vídeo, porque ele é gratuito. Então eu vou chamar ele abre o programa pela primeira vez, né? Você pode vir aqui em nova nota, dá para seguir a bolinha do mouse aqui embaixo, nova nota. Quando eu clico aqui, nova nota, nós vamos escolher a opção. Particularmente eu não prefiro esse grid, eu prefiro mais solto de bolinhas, né? Que eu pego esse aqui do meio, esse aqui, os pontos com o tamanho, o espaçamento médio entre eles. Clico nele, a folha eu deixo branca mesmo, né? Eu posso alterar a cor se eu quiser por aqui, mas eu deixo ela branca mesmo e aperto em criar nota. Pronto, abriu aí meu papel telado, digamos assim. E com esse papel telado eu tenho basicamente 3 ferramentas que eu vou usar. Desculpem, deixa eu chamar aqui. Opa, foi muito lá em cima. Pronto. Eu tenho basicamente 3 papéis que eu gosto de usar. Vamos lá. 3 ferramentas. Esse aqui, que é o lápis, é tipo uma caneta gel, pode-se dizer assim. O lápis grafite, né? E o marca-texto. E a borracha, como sempre, se precisar apagar, certo? Então, a caneta, ou vou chamar de caneta gel, porque ela parece muito caneta gel, eu gosto de trabalhar aqui com as larguras dela. No meu caso, para agilizar os meus trabalhos e também essa videoaula, eu já criei algumas favoritas, que são o que? Aqui seguindo a bola aqui do lado direito, eu tenho aqui algumas canetas com a espessura 3 e tenho aqui uma com espessura 20.
Essa aqui, como ela é mais grossa, eu utilizo ela para fazer as paredes, né? As paredes cortadas elas são mais grossas. E eu gosto sempre de ter um lápis grafite. No meu caso aqui eu estou com lápis grafite vermelho, azul e preto, certo? Eu vou trabalhar inicialmente com cada um deles e vou explicar como é que eu faço o meu método de trabalho para levantamento. Então vamos lá. Quando eu vou começar a realizar um levantamento, agora realmente é a parte do levantamento, eu começo riscando com um lápis grafite uma proporção daquilo que eu queira realizar de levantamento do meu ambiente, né? Eu vou fazer aqui, chamar aqui rapidamente o outro programa que nós estamos trabalhando. Deixa eu chamar aqui a planilha, certo? Vou botar aqui um pouquinho do lado do outro e aqui eu vou diminuir o zoom dessa da planilha. Pronto. Então o primeiro ponto, como você vê aqui, ó, é medir os ambientes em planta baixa. Então eu começo com o lápis grafite, como eu falei. Eu vou ativar inicialmente aqui o parte, que é o meu lápis grafite, e vou considerar nesse meu caso que esse quadrado, cada quadradinho desse aqui, esse aqui no caso, ó, desenhando. Vou trabalhar com a tela da esquerda agora, a parte do programa, né? Lembrando que se você não tem um programa, você pode usar isso como uma referência para um papel milimetrado, mesma funcionalidade. Então eu vou considerar que cada módulozinho desse equivale ao meu caso, por exemplo, 50 centímetros, certo? Ou meio metro. Então eu vou considerar que eu vou fazer um levantamento, vou começar a medir o ambiente que vai ser a planta baixa. Eu vou considerar aqui para o início desse exercício, desse vídeo, um ambiente de 3 por 4 metros e uma pequena edícula, um pequeno espaço de 1,5 por 1,5 do seu lado, não tem problema. Então eu começo o que? Eu faço uma marcação, se fosse um papel milimetrado também, ou papel de pontos. Vou começar aqui com ponta, eu faço 1 metro, 2 metros, 3 metros. Então eu venho com lápis grafite e começo a marcar aqui 3 metros. 4, 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu saio contando aqui meio, 1, 2, 3 e 4. Fez a marcação, eu venho com lápis grafite também. Lembrando que se eu tiver no papel sulfite, papel milimetrado, eu faço sem muita força. Eu vou só desenhando com um lápis bem suave a marcação que eu quero. Depois disso eu fiz lá o meu levantamento também, medi o ambiente. Eu percebi que aqui eu tenho um ambiente que ele tem 1,5 m, ou seja, aqui eu tenho a marcação do 0, meio, 1, 1,5. Aqui eu tenho mais meio, 1, 1,5. Então eu tenho aqui esse desenho feito, meio, 1, 1,5. E eu vou fazer um afastamento aqui apenas de 60 centímetros. Como eu tenho a marcação de cada bolinha dessa equivalente a meio metro, eu basta fazer um desenho aqui, passar aqui meio metro, né? Fazer aqui um pouquinho e passar um pouquinho mais. Não precisa eu ficar me preocupando com a medida com precisão, não. Basta apenas eu ter essa proporção, porque meu desenho estando todo proporcional, fica muito mais fácil de eu fazer essa definição. Então já comecei, já medi os ambientes em planta. Como eu já sei que vai ter essa medida interna 4,5, 3,5, então eu já posso começar usando uma caneta mais permanente. Eu tenho como técnica, então, eu começar a usar uma caneta esferográfica ou uma caneta gel. Então, no meu caso desse programa, eu ativei essa opção, né? Caso eu queira fazer com que seja a caneta, né? Pode ser também um lápis grafite, mas eu vou usar a caneta porque ela tem mais definição. Então, já vou começar aqui colocando, aqui, ó, vou fazendo aqui de forma bem aleatória, lápis grafite, né? No papel ou a caneta. E coloco o que? Essa medida aqui eu tenho 4 unidades, ou seja, 4 metros. E essa aqui 1,5. Não precisa se preocupar com a beleza estética, nem nada, não. É importante você ter as medidas. E aqui eu vou ter a medida de 3 metros. Como eu estou desenhando assim de lado, vai ficar um númerozinho feio. Então aqui eu também tenho 1,5 m. Pronto. Primeiro ponto eu tenho é a definição dos espaços. Eu não perco tempo definindo dimensão de parede, não. Ficar colocando aqui, por exemplo, colocar 15, coloco 4 e coloco 15. Se eu posso até fazer isso, mas eu vou escrever apenas os 4 metros. Eu não vou ficar perdendo tempo, dimensãozinha de parede, não. Coloquei 4 metros e as duas paredes. Se eu quiser, eu boto um texto. Paredes de 15 e aí vai. Mas particularmente eu não fico perdendo tempo colocando dimensões assim de ponto 15, não. Eu acho que é muito perda de tempo. Só se for uma parede bem diferente, né? Aí a gente vai trabalhar com essa dimensão diferenciada. Mas 15 centímetros tá bom, fechou, resolveu. As medidas que eu coloco nos meus projetos para levantamento são sempre de dentro a dentro. Ou seja, eu tenho de dentro, vou ter a parede de 15, vou ter a medida de dentro a dentro, parede de 15. E aí vou fazendo. Ela desenvolve mais rapidamente e mais fluidez no meu ganho de tempo.
Considerando que eu, desculpem, considerando que eu vou trabalhar apenas com as medidas internas, certo? Eu vou então aqui temporariamente apagar essa medida aqui, né? Eu já falei, né? Deixa eu só ajeitar aqui esse 4, não gostei, ele ficou feio. Vamos lá, 4, pronto. Beleza, aí agora tem a parte de medir os ambientes em planta. Beleza, já faz aqui meu checklist. Vou agora definir o pé direito. É sempre importante, assim que você terminou, assim que você tiver terminado o geralzão das paredes, você já anotar logo de cara o seu pé direito, porque você pode simplesmente esquecer. Então de cara anota onde? Você pode anotar aqui dentro do ambiente, pé direito, igual por exemplo 2,5, 2,60, não sei. Você pode anotar aqui dentro, é uma opção, ou você pode, se quiser, simplesmente, em vez de anotar aí dentro, anota aqui fora. Você começa a fazer uma parte aqui de anotações. Então você já vai colocar aqui, pé direito igual a 2,5, 2,60, não sei, depende lá. Pronto, você já anotou o pé direito, definiu o pé direito e alturas de meia parede, caso existam, nesse caso não tem. Desníveis, se tiver, você vai colocar a cota de nível, ou você pode fazer um pequeno corte esquemáticozinho dizendo qual é o desnível de cada um deles, né? Para poder dizer aqui, né? Os desníveis de cada um é importante, mas nesse caso desse nosso desenho aqui, eu não vou perder tempo com isso, mas vou dar o checklist. Se tiver vigas e pilares, também é sempre bom e importante analisar. Esquadrias. Quando eu parto para esquadrias, particularmente, eu gosto de usar também outra cor. Veja então que eu usei uma cor, um grafite primeiro inicialmente para fazer as linhas de parede e com as cotas azuis. Eu posso também trabalhar com esquadrias com outras cores. É uma questão de opção minha, definição minha. Eu posso dizer que ela vai ser verde aqui, eu posso usar esse verde, posso usar o mesmo azul, posso usar até mesmo o vermelho para as esquadrias. É uma escolha pessoal. Você pode usar uma caneta azul, preta e vermelha para isso. Vamos supor que eu vou usar então aqui para minhas esquadrias essa verde aqui só para diferenciar. Bom, então as esquadrias. Eu vou ter uma janela. Quando é uma janela no meio do vão, simplesmente eu faço as marcações, né? Eu vejo o tamanho. Então aqui eu estou considerando que esse módulo é meio. Digamos que eu tenho uma janela aqui de meio, 1 metro e meio, 2 metros. Pronto, então eu venho, já marco aqui a minha janela de 2 metros. Isso é um levantamento. Como eu já vi que essa janela é de 2 metros, eu já boto uma referência aqui, J1, já venho nas minhas anotações, J1, e escrevo a largura dela, 2 metros, por, digamos que eu vou colocar aqui a altura dela, 1,10 metro, barra peitoril de 1 metro. Todas as esquadrias eu faço essa anotação. Primeira largura pela altura barra peitoril. É só vocês olharem aqui, ó. Eu boto sempre assim, largura, altura e peitoril. Sempre eu coloco nessa sequência para que eu não tenha um erro. Pronto, aqui eu tenho essa janela e vou ter uma porta. Digamos que essa porta está afastada, ela não está aqui rente com essa parede. Eu estou com a porta aqui que está mais ou menos 75 centímetros de boneca. Como a gente sabe que essa medida daqui para cá é meio e daqui para cá é 1, então 75 é mais ou menos aqui no meio. Então eu venho, faço uma marcação aqui de 75. A minha porta eu faço só um esquemazinho aqui e boto aqui também P1 e já venho aqui P1. Minha porta 1 é de 80 ou pode ser 70, depende do levantamento, por 2,10. Pronto, então já tenho as duas esquadrias também anotadas, o que é muito bom para evitar volta ao seu levantamento. Então, depois disso eu começo a fazer aqui, ó, bonecas e amarrações. Quando um projeto, todas as bonecas são de 15 centímetros, 10 centímetros até, 10 centímetros, geralmente é de 5 a 10 centímetros, não foge muito disso não. Mas pode acontecer bonecas serem maiores. Então eu faço o que? Eu com outra caneta, com outra cor, eu puxo uma linhazinha para dentro, escrevo B, eu boto um B minúsculo e boto o tamanho dessa boneca. Eu começo então a amarrar minhas esquadrias. Essa janela, eu coloco aqui B igual a meio metro. Então eu começo a amarrar as minhas esquadrias. Lembrando, se forem dimensões maiores que 5 ou 15 ou 10 centímetros, eu vou e coloco o B de boneca. Às vezes, né, se eu não achar que eu não tenho espaço, eu gosto de botar aqui só. Por exemplo, aqui eu escrevo B1, B2 e se tiverem outras esquadrias, B3, B4 e vou anotando aqui o que é B1, né? Eu vou colocar B1 tem tantos centímetros, B2, B3 e aí eu vou fazendo até a quantidade que eu tiver dentro do meu desenho. Nesse caso, desse nosso exemplo,
a gente consegue facilmente colocar no próprio desenho, no próprio levantamento aqui. Pronto, já fiz então bonecas e amarrações das esquadrias. Esse projeto não tem, vou considerar escada e rampa ok. Não precisa de um corte esquemático, porque a gente já notou aqui, ó, já notou aqui que o pé direito, né, aqui já está com 2,5, mas se tiver precisando, você faz. Detalhes e data de levantamento, é sempre bom você colocar o nome do cliente, né, e o levantamento, né. Por exemplo, você vai colocar, no caso, esse vídeo hoje, né, 7/12/22. Se quiser pode até colocar a hora, mas não tem tanta necessidade. Bom, então comecei, veja que eu estou usando bem o cantinho esquerdo do papel, né, eu posso usar mais centralizado, não tem problema. Vamos lá. Então já fiz aqui esses elementos e a data. Essa parte aqui de levantamentos, geralmente eu uso uma outra folha à parte. Eu geralmente sempre levo um papel fosco e nesse papel fosco eu coloco por sobre esse desenho base e vou desenhando o que eu preciso. Porque com o papel fosco eu tiro o papel fosco de cima, eu vejo o que eu tenho. A planta base, vou chamar de planta base. Tirou o papel fosco, a planta está mais limpa. Mas aí são coisas, são só elementos que vocês devem sempre verificar no levantamento, certo? Esses pontos, né, interruptores, tomadas, pontos de ar, e aí vai, cada um desses aqui são elementos que devem ser verificados. Se existir, ok. Se não existir, dá o checklist lá, ok. A textura também e alguns registros imagéticos, né? Um croquis, se você quiser, uma foto específica. É sempre bom você ter esse tipo de elemento verificado no levantamento. Quando você fizer todo o checklist, né, ele aqui automaticamente, ó, vai apresentar 100%, ok? Bom, já que eu já fiz aqui uma boa parte do meu levantamento, vou aqui fechar a planilha, vou chamar apenas o meu levantamento parcial e vou agora concluir mais essa parte do meu desenho. Como eu falei para vocês no começo, é importante eu ter canetas diferentes, porque já coloquei aqui, ó, a porta 1 já está aqui, a J1 já está aqui, a porta 1 aqui, ó, P1, já está aqui P1, J1 aqui, J1 e já anotei o pé direito. Pronto, agora eu vou simplesmente dar um maior escurecimento, né? Vou dar um maior peso de linha arquitetônica à minha alvenaria. Nesse caso, eu gosto também de usar a minha caneta, eu chamo de caneta gel, né? Sai daqui, mas só. Caneta gel, que é essa aqui, no caso, uma preta, e eu boto uma largura bem mais aprofundada, eu boto uma largura de 20. Como eu já tenho ela ali anotada, vou só simplesmente vir aqui, clico nela e meu lápis agora vai destacar realmente o que é minha alvenaria. Pronto, simplesmente baixo eu vim e fazer as anotações, já foram feitas. Fazer o escurecimento da alvenaria também já está feito, aqui a linha base, e agora eu só faço cobrir o meu grafite. Pronto, e aqui eu já tenho o meu levantamento digitalizado. Como é que às vezes também, se eu não tiver o meu checklist em mãos, eu faço? Eu olho o meu desenho e vejo se eu consigo reproduzir por igual com as medidas que eu tenho. Aí eu vou e verifico, por exemplo, 4 por 1,5. Aí vamos supor que seja 1, eu fiz 1, 2, 3, eu começo aqui, né? Como se cada bolinha fosse 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, fiz. Aí ali tem 3 metros, 1, 2, 3. Aí aqui tem mais, fecha aqui, deixa eu ver, consegui desenhar aqui. Aqui tem 1,5, eu 1,5, desce 1,5, 1,5. E tem 60, pronto, desenhei. Eita, como é que eu sei? Eu não anotei a medida aqui, ó. Como é que eu sei essa aprofundada? Eu não anotei essa medida. Então eu venho mais uma vez na minha caneta que eu uso para as medidas, certo? E vou escrever aqui, né? Eu vou colocar a medida aqui. Esse aqui tem 0,60 ou 65, tanto faz, 60. Então eu sei, não precisa botar código nada, porque eu sei que 0,60 é essa medida aqui. Não precisa ficar perdendo tempo demasiadamente. Mas aqui então já fiz. Então consigo novamente desenhar, já que eu tenho essa medida, consegui desenhar aqui. Deixa eu ver a janela, consigo? Venho aqui, a minha janela tem uma boneca de 50 e ela tem J1, ela tem 2 metros, então consigo. Então eu venho aqui, a minha boneca de 50 vem aqui e eu tenho 2 metros, 1 metro, 2 metros, pronto, então eu já sei que desenho minha janela. Será que eu consigo saber a porta? Tenho, a minha porta eu já amarrei com 75 e ela tem uma medida de 80. Então se aqui eu tenho 1 metro, 75 é mais ou menos aqui e aqui eu tenho amarração, pronto. Vejam que esse desenho aqui, ele exatamente está conseguindo ser reproduzido com as informações que eu tenho. Então com isso eu dou por satisfeito com o meu levantamento. Agora vamos para a parte do continuação do vídeo, que é a parte da reforma, que é para a disciplina que eu vou dar da disciplina que eu leciono, e aqueles que quiserem assistir o próximo vídeo fiquem à vontade. Caso contrário, podem parar por aqui. Já agradeço a atenção. Quiserem fazer alguma informação, podem fazer. Muito obrigado.